Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? Para a gente continuar a nossa jornada aqui, tá? Não é fácil, tá, pessoal? É muitas coisas, tá? Que a gente precisa compreender nessa realidade. E quando a gente está encarnado aqui, tá, pessoal? A gente não tem compreensão de tudo, tá? Então, por isso que a gente vem galgando essa consciência, tá? Vem estudando, vem adquirindo a frequência, sabe? Nos espiritualizando para a gente se aproximar da frequência da verdade, tá, pessoal? Então, a gente vem fazendo esse esforço porque a gente precisa fazer isso, tá, pessoal? Como é que se diz? Porque a gente não tem compreensão de tudo aqui. Aquele que fala que tem compreensão de tudo, mentira, tá? Não existe a compreensão de tudo. Porque a sabedoria está com Deus, com o todo, com o Criador, tá? Ele que sabe de todas as coisas, tá? Ele que sabe de todas as coisas. A gente só tá seguindo aquilo que ele determinou para que a gente seguisse. Porque a gente está aqui nesse plano, pessoal, por um determinado tempo, tá? A gente vai deixar essa matéria, que muitos falam que é a nossa morte, né? A nossa morte. A gente vai deixar. Seja você crente, espiritualista, seja quem for você, isso é uma coisa determinada por esse Criador, esse Deus que a gente conhece que determinou isso, tá? Porque, como é que se diz? Faz parte, tá, pessoal? Porque também não só existe essa realidade aqui. A gente, quando a gente está aqui encarnado, a gente pensa que só existe essa realidade. Por isso que a gente fica perdido no que saber. É por isso que a morte se torna um peso, tá, pessoal? Até agora é um peso para a humanidade, tá? É isso, tá? Mas por quê? Porque falta esse crescimento, essa expansão da consciência de entender o que é isso, o que é a morte, o que é a gente desencarnar, pessoal. Primeiro a gente tem que saber quem é a gente, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu sou esse corpo, entende? Por isso que a espiritualidade é importante, tá, pessoal? Porque não tem como evitar, pessoal. Eu queria que as pessoas não morressem na carne, ficassem aqui eternamente, mas isso não é de uma decisão da gente, tá, pessoal? A gente tem que entender as coisas como são, tá? E como acontece, e como é que se diz? Porque existe um plano maior que a gente não sabe agora, mas futuramente a gente vai saber, tá? É isso, tá, pessoal? Deixa eu tomar aqui como é que se diz? Um suco de limão, tá? Toma mais um limão, que você fica bom. Então vou tomar um limão para ficar bom, tá, pessoal? Porque você viu ontem até no vídeo aqui eu espirrei, tá, pessoal? Nossa, eu aí eu digo, nossa, eu tenho que cuidar aí. Hoje tomei vitamina C de manhã e agora eu tô tomando suco de limão, tá? Para que, como é que se diz? A nossa imunidade, né? Nosso corpo físico, ele reage aos vírus, né, pessoal? Porque tem muitos vírus aí agora, bactérias, vírus, tá? Que a gente pode pegar meu neto mesmo, né? Pegou uma virose aí, ele ficou com febre, o nariz dele escorrendo, ele vomitou e tudo, vômito e tudo, mas graças a Deus a minha filha levou, né, ele para
para a UPA, tá? E, e ele foi atendido e deram lá o medicamento, ele melhorou, tá, pessoal? É vírus, né? Virose, né? Tem muitas pessoas acontecendo isso, tá? Então, criança, entende, pessoal? Então, pessoal, você vê que a possibilidade de a gente ficar aqui nessa realidade é mínima, tá? Quem mantém a gente vivo aqui nessa realidade é Deus, tá? Porque ele tem um plano que a gente faça aqui nessa realidade, tá? Quantos aí, muitos viram aí, muitas pessoas morreram, mas a gente está aqui vivo. Por quê, pessoal? Porque Deus tem um plano de a gente estar aqui ainda nessa realidade até a gente cumprir o nosso propósito. Depois a gente vai embora, tá? É sem problema nenhum, pessoal, porque a morte não existe, tá? Aí eu vou, é até meu tema de hoje que eu vou falar sobre a morte, tá? Porque eu sei que isso muitas ilusão acontece, né? Porque a gente pode perder um ente querido, perder alguém, tá, pessoal? E a gente aí ficar abatido, essas coisas acontece, é normal, a gente vai ficar sentindo a falta daquela pessoa, daquela consciência que estava aqui, tá? Mas a gente tem que entender, tá? Não pode entrar naquela revolta, porque isso, porque que a gente morre, é uma coisa assim, a pessoa era tão boa, trabalhou, mas depois foi embora de uma hora para outra, tá? Porque a gente vai pensar até que é uma injustiça, né? Não, pessoal, não tem nenhuma injustiça, tá? Tá tudo certo, como é que se diz? É o processo, é assim, tá? E a gente precisa entender. Mas enquanto a gente está aqui, tá, pessoal? A gente tem que se cuidar aí, ó. Tomei vitamina C pela manhã, agora tô tomando um limão aqui, tá? Tô tomando um limão para que eu, o meu corpo, tá, pessoal? O meu corpo, ele possa estar forte para os vírus, porque tem vírus aí, doença, tá? Essas coisas, por isso que a gente tem que se alimentar bem, tá, pessoal? Cuidar do corpo, da mente, do espírito, mas também cuidar do corpo, tomar as vitaminas C, tá? Tomar suco, tá, pessoal? Não tomar muita besteira. A gente cuidar do nosso corpo para a gente manter aqui vivo um tempo aqui, até o tempo que Deus permitir que a gente vá embora, tá, pessoal? Entende, pessoal? O que eu estou falando? E hoje meu tema é esse. Cadê meu estudo aqui, pessoal? Tá aqui meu estudo. Hoje é 16. Não é isso, pessoal? Cadê meu estudo aqui? Hoje é 16/3/2025. Hoje é domingo, né, pessoal? Domingo no pé do cachimbo. Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Eu vou falar um tema sobre a morte, mas não é fácil, tá, pessoal? Porque eu sei que ainda na consciência de muitas pessoas isso pesa, tá, pessoal? Porque a gente ama aquela consciência, aquela pessoa que estava aqui, né? Mas quando vê, ela deixa essa realidade, acontece alguma coisa com o corpo dela, tá? Então a consciência dela não pode permanecer aqui nessa realidade. Então a consciência dela vai para o mundo espiritual, tá? Espero que vá para o mundo evoluído, tá? O mundo espiritual evoluído, não para o mundo espiritual, como é que se diz? De baixa vibração, que a gente conhece como um umbral, né? Ou então ficar preso aqui por essas realidades, porque não é, tá, pessoal? A gente desencanou, deixou o corpo, a gente tem que ir embora. Aqui não é, os espíritos não é para se viver aqui, tá? Só vive aqui quem tem corpo, tá? Você nasceu aqui, ganhou um corpo, você tem o direito de estar aqui nessa realidade, tá?
experimentar as coisas dessa realidade, tá? Comida, experimentar doença, dor, tudo aqui dessa realidade. Porque você tem um corpo, tá? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? A gente que é espiritualista, tá? Eu sei que tem alguns, principalmente os evangélicos, né? Esse meio aí que tal, já era para ter essa superação da morte, mas ainda existe aí, pessoal, com esses evangélicos, que ainda não teve essa superação da morte. Também porque falta de uma vivência espiritual, né? Por exemplo, uma pessoa que teve uma EQM, ela teve uma vivência dessa coisa, ela perde o medo da morte, o medo de se separar do corpo. Uma pessoa que sai do corpo espiritualmente, ela também perde o medo de deixar o corpo. Mas uma pessoa ainda que não tem consciência de que ela deixa o corpo, tá? Ela tá presa ao corpo, ela pensa que é o corpo, então essa pessoa ela tem medo, tá, pessoal, de desprender desse corpo, tá? Mas é isso, pessoal, é inevitável, tá? Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora aqui. Eu sei que agora nos hospitais aí, tá? Daqui da Bahia, do Brasil e do mundo, tá? Tem alguma consciência aí desencarnando aí. A consciência dela está deixando a matéria, o corpo físico e indo para o mundo espiritual. Tem aí. Tá acontecendo. Estou gravando esse vídeo agora aqui, mas está acontecendo isso, tá, pessoal? Então, é uma coisa dinâmica, tá, pessoal? Tá acontecendo e a gente não pode evitar isso. Eu sei, pessoal. Se eu pudesse, eu não queria que nenhum dos meus familiares morresse da carne. Mas isso é uma decisão minha? Não é, tá, pessoal? A gente não pode, é uma força, é uma coisa, é uma lei que existe aí que a gente não pode, como é que se diz, ter força sobre isso, tá? Mas é isso. Mas vai ter um tempo em que a gente, né, vai ressuscitar com um corpo glorioso, o corpo de Cristo, que a gente vai ter a eternidade, tá? A gente vai poder tanto estar aqui nessa realidade como em várias outras dimensões da realidade. A nossa consciência vai estar, porque a gente vai ganhar esse corpo glorioso, né? O corpo igual de Cristo, né? Que é um corpo glorioso, onde ele está em todas as dimensões. Cristo vai em todas as dimensões, tá? Entende? É isso, pessoal, tá? A gente só tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente estiver aqui, em a gente estar na frequência de Cristo. Por quê, pessoal? Porque a morte que a gente tem que se preocupar é a morte espiritual. Vocês sabem, né? A morte espiritual que eu falo, tá? Eu já tenho um vídeo aqui eu gravando, que é o quê? Que é a gente estar separado de Deus. É isso que a gente tem que se preocupar, tá, pessoal? Em manter essa conexão. Aqueles que estão conectados, ele tem que manter essa conexão. Os que ainda não estão conectados, ele tem que vir para a conexão para que ele tenha a vida espiritual. A vida do espírito, que é essa que é importante, pessoal. Porque a morte espiritual não é que você vai ficar morto parado, não, tá? A morte representa que você vai estar separado de Deus, da fonte criadora, do Criador, você vai estar separado do Criador eternamente. Isso que é uma morte espiritual. Essa morte que a gente tem que se preocupar, tá, pessoal? E tem muitas pessoas que não se preocupam, tá? Porque a morte física não tem importância nenhuma, tá? A gente vai acontecer, tanto para o que é justo, para o que é injusto, vai acontecer. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Então, eu vou trazer um tema hoje que é falando sobre isso. Mas que
um olhar diferente, tá? Que o tema que a gente vai falar hoje é o que é a ilusão da morte. O que é a ilusão da morte? Porque a morte é uma ilusão. A ilusão para quem? Para quem, pessoal? Essa morte, esse deixar o corpo físico, esse desprendimento do corpo físico, essa ilusão é para quem? É para sua consciência, tá? Por quê? Uma consciência ainda que não despertou, pessoal, ela está presa ao ego, ao homem aqui inferior, ela não tem ciência de quem é ela pensa que é o corpo. Ela está ligada à matéria, ela pensa que é o corpo, tá? Então, tem pessoas que têm um medo danado de perder esse corpo, tá? Tem gente até que tem pânico de morrer, tá? Teve uma pessoa que eu conheci que ela tinha pânico de sair na rua porque ela tinha medo de morrer, de perder o corpo. Nossa, pessoal, não é fácil. Então, ela tinha ansiedade, pânico de quando via algo que acontecia assim, tá? Ela via a morte na televisão que alguém morreu, essa pessoa ficava em pânico. Por quê? O que é que a consciência dessa pessoa estava ali, pessoal? Ela estava pensando que era o corpo. Se ela deixasse o corpo ali, ela acha que não vai existir mais. Esse é o pensamento de uma pessoa, de um nível de consciência de uma pessoa ainda que não despertou, tá? Não teve uma experiência espiritual, como é EQM, saída do corpo. Então, é uma pessoa assim. E a gente tem que entender esse nível de pessoas, tá? Tem que ajudar essas pessoas a ele elevar o nível, entender que isso faz parte. Então, essa pessoa que eu conheci, tá? Foi até na faculdade, ela tinha um pânico de morrer tudo, tá? Aí tudo, isso tá contaminado, isso vai me matar. Então ela pensava que tudo ia matar ela, tá? Nossa, pessoal, é dão risada, mas é sério, tá? O negócio é sério, a pessoa que tá passando por isso não é fácil, tá, pessoal? Então, essa é uma pessoa dessa, tá na ilusão da morte, tá? É uma ilusão de que ela não vai existir mais, vai morrer, não vai existir mais, tá? Ela não sabe que ela é a consciência, ela vai existir mesmo sem o corpo físico, mas ela não sabe. Por isso que o estudo da espiritualidade, pessoal, é importante a gente estudar sobre isso, tá? Vai trazer um conhecimento, uma expansão da consciência. Aí ele fala, e por que não temos que acreditar nessa ilusão? E por que não temos que acreditar na ilusão da morte, pessoal? Por quê? Porque ela não existe, é uma ilusão. A morte não existe. Como é que se diz? Existe para aquelas pessoas ainda que não têm consciência, ciência, né? A, a expansão da consciência não, como é que se diz? Não está percebendo outras realidades. Ela só está presa aqui, pessoal. É a pior coisa quando a pessoa encarnou aqui, está aqui presa, e é isso que a Matrix quer fazer. Quer fazer que você não acredite que existe o mundo espiritual, existe a outra realidade. Ele quer fazer que é só aqui, tá, pessoal? Porque você aí não tem esperança. Se algo está aqui ruim, você perde totalmente a esperança, tá? É isso que a Matrix aí, principalmente alguns grupos religiosos, faz isso, tá? E acontece essas coisas. Então, feche os canais da sua espiritualidade para você não perceber outras realidades, para você não ter certeza, tá? É isso que acontece com a maioria das pessoas, tá? São poucas pessoas que experimentaram como é que se diz? Uma experiência espiritual. São poucas, tá, pessoal?
mas eu estou falando da maioria está nessa ilusão. É por isso que eu coloquei, porque não temos que acreditar nessa ilusão da morte, porque ela não existe, é uma ilusão. A sua consciência está pensando, tá, que você não vai existir mais. Aí, mas vamos responder o que é essa ilusão da morte, né, pessoal? Depois eu vou dar ênfase aqui. Ele diz: a ilusão da morte é uma crença, tá? Que a pessoa está tendo, né? Que defende que a morte não existe e que a vida se transforma em outra forma. Então, essa ilusão da morte, tá? É um conceito, é uma crença que às vezes é falado muito pelo algum espiritualista, tá? É falado também pela filosofia, tá? Pela esses conceitos, ele traz essa que a morte ela não existe. Por quê? Porque a gente é um espírito, é uma consciência que é eterna, pessoal. A gente só está aqui usando o corpo por um determinado tempo, depois a gente sai. E a gente continua, mas só que em outra dimensão. É isso, então ela não existiu. Você continua ainda pensando, você continua, sabe? Então não existiu, só foi um engano enquanto você estava encarnado. Por isso que ele diz que essa crença defende que a morte não existe e que a vida se transforma em outra. Vai se transformar em outra vida, né? Vai para outra dimensão. Ele fala, essa crença fala que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada ou transferida. Então, a gente, como consciência, foi criado, tá, pessoal? Não, mas ela não pode ser destruída, a gente como consciência. Por isso que a gente é a consciência não destrói, tá? Agora, o que é que acaba com a gente quando está nessa realidade? O que acaba é o nosso corpo aqui, que é um veículo. Aí você tem a impressão de que você não vai existir mais, tá? Por quê? Porque lhe falta consciência de que você está encarnado, está usando o corpo. Quando você não tem essa consciência, né? Não teve experiência, você tem medo de perder o corpo. Vai fazer igual a pessoa que eu conhecia, que era da faculdade, ela tinha medo de sair de casa. Tudo que era contaminado, ela tinha medo de que. Tá? Então já estava com um transtorno, tá, pessoal? Isso é um transtorno psicológico, com medo de comer alguma coisa, morrer, medo de sair, morrer, tá? A gente nem precisa sair para morrer, pessoal. A gente pode morrer aqui mesmo, vai dar uma parada cardíaca, a gente morre. Mas a pessoa, por não conhecer, não ter conhecimento, ela entra nessa neurose, tá? Essa neurose, esse pânico de que da ilusão da morte, tá? Então, ele fala que pode ser criada e não destruída, apenas transformada e transferida. Então, ela vai ser transformada e transferida para outra dimensão, né? Aí ele fala, um exemplo quando uma estrela morre, aí ele dá um exemplo. Um exemplo é quando uma estrela morre, ela se transforma em pó e depois transforma em outra estrela. Então, os cientistas não falam que a estrela explode, aí ele diz que ali aquela estrela morreu. Mas ela se transforma em pó, então vai se juntar aquele pó, tá? No universo aí, e vai se formar outra estrela. Então, nada se perde, pessoal. Tá? É transformado e transferido a vida que ele está falando, tá? Aí ele fala, por isso a pessoa que partiu continua a viver. Jesus, eu não... Mas de outra forma. Então, a pessoa que partiu daqui, tá? Deixou o corpo, tá, pessoal? Ela continua a viver. Quem que continua a viver?
a consciência dela, porque ela é a consciência, é o espírito. É que eu venho falando sempre nos meus vídeos. Você não é o corpo. Você está usando esse corpinho aí que você ganhou aí, nasceu aqui, foi permitido por Deus, pela espiritualidade, o seu espírito ganhar um corpo aqui e está aqui experimentando as coisas dessa realidade. Aproveita, pessoal. Faz o bem. Aproveita enquanto você está aqui, mas você tem que tomar consciência de que você tem que cuidar de uma vida eterna, que é uma vida para você não se separar de Deus, tá? Essa é a morte verdadeira, tá? Que é a morte espiritual, que você vai estar separado de Deus, tá? É essa morte que você tem que se preocupar, não é com a morte do corpo físico, não, tá? A gente tem que se cuidar do corpo físico, mas mesmo a gente se cuidando aí, a gente vai deixar, porque a matéria, ela não aguenta, ela vai morrer, entende? Mas o que é que você tem que cuidar? Você tem que cuidar da conexão que você tem com Deus. É isso que você tem que cuidar. Porque se você morre e deixa o corpo físico sem a conexão com Deus, você pode cair na morte da consciência eterna, que é a morte da separação de Deus. Você vai estar sentindo, não vai estar sentindo a frequência, a presença do Deus. Essa é uma morte que a gente tem que se preocupar, tá? Quando a gente está aqui vivo, a gente tem que andar buscando a frequência, trabalhando, fazer o bem, para que a gente não perca o contato com a espiritualidade, com Deus. É isso que a gente tem que se preocupar. Porque ele diz assim, por isso a pessoa que partiu continua a viver, mas de outra forma, ele continua a viver de uma forma espiritual em outra dimensão. Ele não está morto, a pessoa, tá? Não está morto, só está em outra dimensão, tá? Aí ele fala aqui, assim a morte é uma ilusão da nossa consciência. Então, é uma ilusão da nossa consciência quando a gente está aqui, porque a gente fica com medo danado de desprender do corpo, tá? A gente tem que cuidar, tá, pessoal? Mas a gente cuida, evita, como é que se diz, comer veneno aí, procurar confusão para não causar a nossa morte antecipada. Então, a gente tem que cuidar disso, para a gente manter, para a gente ficar aqui nessa realidade e fazer aquele propósito que Deus colocou na nossa alma, no nosso espírito, tá? Aí depois, quando a gente cumprir totalmente, a espiritualidade vai vir avisar, olha, você vai ser recolhido, tá? A espiritualidade avisa, pessoal. Vai haver um recolhimento aí, tá? Então, a espiritualidade avisa as pessoas, tá? Aí ele fala, assim a morte é uma ilusão da nossa consciência. Porque ele fala, porque todo o nosso ponto de vista, quando estamos encarnados, vemos a morte como uma ausência, mas tudo não passa de uma ilusão. Então, uma ausência, a gente quando está encarnado, a gente, por exemplo, uma pessoa da nossa família agora desencarnou, a gente não vai ver mais aquela consciência. Então, a gente vai ter a ausência daquela consciência. O corpo dela vai ficar lá inerte, né, parado. E é porque o que movimenta o corpo dela é o espírito, é a consciência. Então, o espírito não está mais ali, então só está o corpo parado. Então, o que é que a gente faz? A gente vai enterrar aquele corpo, né? É o enterro que todo mundo faz aí. Então, a gente vai enterrar e aí a gente sente a falta da ausência daquela consciência que a gente amava, né, pessoal? Por isso que a gente tem que entender isso, tá? A gente amava aquela pessoa, estava aqui com a gente,
mas ela já foi. E a gente tem que entender isso. E às vezes tem muitas desencarne, né? Que é um desencarne totalmente abrupto, tá, pessoal? Tem gente que tira a vida, outros tiram a vida de outro, tá? Tem morte que é bem sentida aqui pra gente, tá, pessoal? E se a gente não tem a ajuda da espiritualidade, essas coisas nos balança, nos, sabe, para fazer, nossa, o que é que está acontecendo? Nossa, a gente faz isso, mas a gente morre. A pessoa trabalhou tanto, foi igual um que eu vi, ele disse, ele tinha plano, né? Trabalhou tanto para construir um negócio, mas chegou aí no tempo da pandemia, a pessoa morreu, deixou tudo aí. Entende, pessoal? Isso acontece, tá? Por isso que nossos planos, eu sei que a gente faz coisa aqui para a gente se manter, tá? Mas nosso plano verdadeiro é nessa espiritualidade, é nessa conexão. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, tá? É isso que a gente tem que ter consciência. Aí ele fala, tudo não passa de uma ilusão. Nossa, pessoal, é difícil a gente saber isso, tá? Mas é bom para a gente ter consciência disso, tá? Aí ele fala, no futuro, os véus serão retirados e ficaremos surpresos ao perceber que ninguém morre. Então, no futuro, pessoal, a gente vai chegar em uma expansão de consciência, tá? E a gente vai ver que ninguém morre. A gente vai ter contato com as pessoas que já não têm corpo também, tá? Todo mundo vai ter sim. Então, ninguém vai, quando tiver encarnado aqui, não vai perceber morte, tá? Então, a gente não vai perder o medo dessa morte, tá? Mas por enquanto ainda existe, tá? Essa ilusão da morte, tá? Existe. Aí ele disse: ficaremos surpresos perceber que ninguém morreu. Aí ele fala: por isso precisamos ver a morte como uma oportunidade para dar sentido à vida. Então, a gente tem que aproveitar que a gente um dia já sabemos que vai morrer, então vamos dar oportunidade e sentido a essa vida aqui na matéria. Tem pessoas que perdem tempo brigando com o outro, a pessoa com mágoa com o outro, está perdendo seu tempo, pessoal. Aproveite essa vida aqui da matéria, feliz aqui, aproveite. Sabe, trabalhando na espiritual em conexão, aproveitando aqui, porque um dia você vai deixar essa matéria. Aí pessoas passam com mágoa, pessoal, muito tempo, passa com... Sabe, quando vai morrer, aí vê ele não quer morrer. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando, por isso precisamos, se a gente sabe que a gente vai deixar a matéria, né? A gente precisa ver a morte, nosso descolamento do corpo, como uma oportunidade de dar sentido à vida aqui na matéria. Ele fala, porque a qualidade de vida é mais importante do que a duração da vida. Então, não é que você vai viver 100 anos, mas se você viver com mágoa, viver todo aí com ressentimento aí, pessoal, não, até não, nem é bom viver assim, né? Mas é o quê? Você pode morrer jovem, mas você aproveitou cada momento, a qualidade de vida que você levou, você aproveitou cada momento aqui nessa realidade. É isso que a gente tem que aproveitar, pessoal. Entender esse processo do desencarne, da morte, e a gente não aproveitar cada momento. Então, cada momento que a gente acorda aqui nessa realidade, a nossa consciência, a gente está aqui, então a gente tem que aproveitar esse momento, tá? E fazer o melhor aqui, amar o próximo, fazer o bem, se sentir bem, tá, pessoal? Aproveitar a vida, o melhor que a gente tem que fazer aqui. É isso que a gente tem que fazer.
Tem pessoas, pessoal, que ficam perdendo tempo, brigando com mágoa, ressentimento, leva anos, pessoal. O que é que você está fazendo da sua vida aqui? Você não está aproveitando a matéria, pessoal. Tá? É isso que a gente tem que fazer, para que você não morra. Ah, eu nem aproveitei a vida, eu nem, sabe? Pelo menos quando você vai chegando à idade, você diz, nossa, eu vivi muito bem e tal, aproveitei, tá na hora de eu ir embora agora. Porque você vai ficando velho, então a matéria não vai aguentando mais, tá? É isso que acontece. E aí a nossa consciência vai embora. Tá? Então, ele fala que a qualidade de vida é mais importante do que a duração de vida. Assim, a humanidade deve se preocupar com a qualidade de vida e não com a duração de vida. Então, você tem que se preocupar com a qualidade que você está vivendo presente agora. É agora. Por exemplo, agora, o que é que eu posso fazer agora para eu me sentir bem? Tá? Então, quando a gente tiver a oportunidade aqui, a gente tem que aproveitar a espiritualidade para estar fazendo bem, porque a gente não sabe. Eu não sei. É por isso que eu termino todo o meu vídeo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, pessoal. Eu termino meu vídeo assim, se Deus quiser e se Deus permitir. Tá? Eu falo, é isso que eu falo toda vez quando eu termino aqui um vídeo. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo para fazer outro vídeo para vocês. Eu não sei, pessoal. Quem é que sabe? Tá? Então, por isso que toda vez que eu termino o vídeo, né? Cumpro aqui minha obrigação da espiritualidade. Eu digo, obrigado, irmão, graças a Deus. Mas se Deus quiser, amanhã eu volto, né? Para continuar a fazer outro vídeo. Toda vez é assim, você vê aí nos meus vídeos. Porque eu sei, pessoal, tá? Então, se ele tá me dando a oportunidade hoje eu tô aqui no domingo gravando esse vídeo para você. Essa mensagem sobre a ilusão da morte. Nossa, você veio falar logo de morte no domingo, irmão Samuel. Mas é isso. Mas ela não existe, é uma ilusão. Eu só tô falando que ela é uma ilusão, a morte, tá? Ela não existe. Então, a gente tem que se preocupar com a qualidade da vida que a gente leva e não com a duração, tá? Aí ele fala, por isso a maior desconexão da luz ocorre quando alguém perde um ente querido. Então, tem muita gente que entra naquela desconexão porque às vezes ela perde o ente querido, né? Mas na verdade não existe, ele fala, na verdade não existe falta, carência ou morte. Então, não existe, não se preocupe. Não se desconecte da luz, da verdade, por causa que alguém, né, que a gente gosta, né, pessoal? A gente ama, tá? Então, por exemplo, eu aqui gosto das minhas filhas, da minha mãe, mas um dia eu sei que a minha mãe ou alguma dos meus irmãos, das minhas irmãs vai. Já teve um irmão aqui que morreu, né? Ele morreu, o meu irmão. E eu até já sonhei com ele, tá? Eu encontrei ele no mundo espiritual, que é Miqueias, o nome dele era Miqueias. Ele morreu. Ele pegou uma doença, meningite, né? No cérebro. Então, os médicos não teve como... como é que se diz? Tirar um tumor que estava no cérebro. Então, ele faleceu. E foi jovem ele, tá? É isso, pessoal, tá? Então, o pessoal da nossa família, meu pai também já morreu, eu já enfrentei isso aqui, tá? Mas no tempo quando eu enfrentei, tá, pessoal? Eu senti muito, tá? Porque eu não entendia essas coisas de
da morte, sabe, essas coisas. Eu estava até na igreja aí, mas eu não entendia isso, porque não tinha ensinamento sobre isso, tá? Por isso que é importante eu vir falar sobre a ilusão dessa morte, tá, pessoal? E depois agora que eu tive experiência de sair do corpo, tá? Então, agora eu tenho certeza de que a minha consciência, que sou eu não morro. Porque eu já saí do corpo e vi meu corpo lá deitado. Então, eu estava pensando, eu digo, eu estou morto, mas o que é que está acontecendo? Então, como é que se diz? Eu tive essa compreensão, tá? Por isso que é importante, tá? Se você ter uma saída do corpo, tá? Tem muitas pessoas que estão agora acontecendo EQM, tá, pessoal? Elas estão sofrendo EQM, estão voltando e estão percebendo que ela lá não morreu, ela estava viva. Tá? É importante isso, tá, pessoal? Mas se você não aconteceu, creia, tá, pessoal? Creia que a gente não morre, tá? Porque a gente é uma consciência, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele disse, aonde a gente parou, ele disse que, mas na verdade não existe falta, não tem falta, carência ou morte. De nosso ponto de vista, vemos a morte como a ausência, né, da pessoa. Mas tudo não passa de uma ilusão, porque a pessoa está viva, mas ela está em outra dimensão. De nossa perspectiva, a pessoa morreu. Então, da perspectiva que a gente está aqui encarnado, a pessoa morreu. É por isso que a pessoa morreu, tá? Mas ele fala, enquanto a própria pessoa que partiu vivencia a continuidade. Mas a pessoa lá, ela vivencia a continuidade, tá, pessoal? E essa pessoa, tá? A consciência, o espírito dessa pessoa, até fica olhando as pessoas parentes, tudo lá chorando, ó. Ele vai pro enterro dele, né? Porque às vezes a espiritualidade permite para ele ir pro enterro, para ele tomar consciência de que ele deixou o corpo, para que ele tome consciência e vá para outra dimensão. A espiritualidade às vezes permite que a pessoa olhe o enterro dele, as pessoas chorando lá pelo veículo, pelo corpo dele, tá? As pessoas, a espiritualidade permite essa consciência. Às vezes tem pessoas, a consciência da pessoa às vezes está lá, até lá no enterro lá, ó. E as pessoas chorando, ai meu Deus, ele era tão bom, ai. Nossa, pessoal, eu falo assim, mas é sério, tá? Enquanto a pessoa não tem consciência, a pessoa tem esse sentimento muito forte. Mas a pessoa às vezes está ali, olhando, a consciência do povo chorando. Aí depois, quando acaba, ela toma consciência de que ela não tem mais o corpo, então ela vai para outra dimensão, tá? Porque às vezes também a energia, tá, da pessoa ficar chorando, eu não queria que essa pessoa morresse, ela não aceita que aquela pessoa morra, né? Aquela energia daquela pessoa fica prendendo aquela consciência aqui nessa matéria, pessoal. Então, é preciso que essas pessoas entendam, tá? Chore ali e tal, sinta a falta no momento, mas depois entenda que você precisa liberar essa consciência de seguir o caminho dela, tá? A continuidade, né? Que ele fala que a pessoa tem que dar a continuidade. Aí ele fala, mas no futuro o véu será retirado e ficaremos surpresos a perceber que ninguém morre. Veremos tudo com clareza, nunca houve ausência, escassez ou escuridão ou morte. Então, nunca houve, mas enquanto a gente está encarnado, a gente tem essa percepção, tá? Aí ele fala, por isso, para chegar nessa consciência, não podemos nos conectar com a consciência da morte.
Então, para chegar numa consciência mais evoluída, não podemos nos conectar com essa consciência da morte, de que a gente morreu, tá? Principalmente a gente espiritualista, tá, pessoal? A gente tem que ter consciência disso, tá? Aí ele disse, não podemos reclamar da vida, porque reclamar significa conectar com a falta, escuridão e escassez. Temos que parar de ver o mal. Temos que nos afastar disso e nos conectar com a verdade de que a morte é uma ilusão e só que existe é a luz. Então, só que existe é a vida, tá? A gente tem que se afastar de que a morte você não vai existir mais, tá? Você tem que tirar isso da sua consciência. Então, como é que tira? Através do conhecimento, tá? Ou através de experiência que eles falam que é sobrenaturais, né? Através de experiência saída do corpo, ou um EQM, a pessoa sofreu EQM, tá? Por isso que quando a espiritualidade quer despertar uma pessoa, pessoal, ele vê que a pessoa não desperta pela pessoa falando com ele, né? Ele não desperta a consciência. O que a espiritualidade faz? Ele faz um evento desse acontecer. Uma saída do corpo, um EQM, tá? Para mostrar à pessoa que ela não é aquele corpo, que a vida continua. Para mostrar isso para a pessoa. Por isso que tem muitas pessoas tendo saída do corpo, pessoal. Tem EQM para mostrar para essa consciência, você não é isso aí, ó. A espiritualidade acorda para a vida. Você não morre. A morte é uma ilusão. A espiritualidade tá falando isso para essa consciência, tá? Aí, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, todo o universo existe simultaneamente, independente do que aconteça, em qualquer um deles, embora corpo individual, estão destinados à autodestruição. Então, o nosso corpo físico, tá, pessoal? Ele mesmo está se autodestruindo, porque ele entra no processo que a gente tem aqui, do envelhecimento, né? É o problema do envelhecimento. Então, é a autodestruição, pessoal. A gente entra nessa... embora o corpo é individual, estamos destinados à autodestruição. E o sentimento vivo... o sentimento vivo. E quem sou eu? Apenas uma fonte de energia. Então, ele fala, o nosso corpo vivo está na autodestruição. E só resta o sentimento vivo de quem sou eu. Então, só resta aquele sentimento da sua consciência. Quem sou eu? Ele fala, é apenas uma fonte de energia. Então, a nossa consciência é apenas uma bola de energia, uma fonte de energia. É isso que é a gente, pessoal. Uma bola de energia, de luz. Espero que ela seja de luz mesmo, tá? E é isso que a gente não tem que matar na gente. Essa nossa luz, essa nossa energia, a gente não pode matar, tá? Então ele diz, quem sou eu? É apenas uma fonte de energia. Mas essa energia não desaparece com a morte. Então, essa energia que é a nossa consciência, né, que é o nosso espírito, ele não desaparece com a morte física. Ele continua a viver, mas só que em outra dimensão, tá? Com outro corpo, um corpo espiritual, um corpo mais sutil, mas a gente continua a viver. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá?
Por isso que é importante a gente saber quem é a gente verdadeiramente, para a gente tomar consciência. Porque a gente está pensando que a gente é o corpo físico, mas a gente não é o corpo físico. Ele vai auto se destruir, você querendo ou não, porque você vai envelhecendo, tá? O tempo aqui, a gente está no tempo, né? Vai envelhecendo, ele que vai destruir esse corpo físico. E o que vai restar? Vai restar o sentimento vivo, que é a nossa consciência, que é uma fonte de energia, mas essa energia não desaparece com a morte física. A energia nunca morre. Ela pode ser criada e não destruída. Então a energia pode transcender de um mundo para outro. Então essa energia, que é a nossa consciência, ela pode transcender de um mundo para outro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar essa fonte de energia, que é a nossa consciência, para a gente ter energia suficiente para a gente passar para o mundo, né? Para outra dimensão, outro mundo espiritual evoluído. É por isso que a gente tem que trabalhar aqui a nossa espiritualidade, pessoal. É isso que eu venho avisando desde o princípio, tá? As pessoas, né? Mas eu sinto muito, tá? Que muitas pessoas, tá? Ainda não pegaram essa consciência, né? Porque às vezes não teve experiência. Eu tive a experiência, então essa minha ficha caiu logo, tá? A ficha caiu. Então essa ficha caiu logo de que a morte é uma ilusão, ela não existe. É só uma ilusão da nossa consciência. A gente, quando perde o corpo, pensa que vai morrer, não vai existir mais no universo. Não é verdade, tá? A gente vai existir, mas só que em outra dimensão, em outro mundo, né? Essa fonte de energia que é a nossa consciência vai existir em outro mundo. Por isso que a gente tem que trabalhar a espiritualidade para a gente ir para outro mundo, pessoal. Tá? Até a segunda ordem da espiritualidade, tá? Aí ele fala, por isso você não existiria se há consciência, porque você é a consciência e não o objeto, e não o corpo. Somos um ser especial, tá? Somos um ser especial, que é essa fonte de luz, que não morre, tá? Agora, a morte que a Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado é com a morte espiritual. Você sabe a morte espiritual? Eu gravei um vídeo aqui, tá aqui no canal. Que é o quê? Que é a separação, essa nossa fonte de energia vai ficar separado da fonte principal, da fonte maior, que é a fonte que é Deus, que é uma consciência maior. A gente vai estar separado. Então, a gente vai morrer espiritualmente. É isso que é a morte. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente usar a energia aqui para o mal, enquanto a gente está aqui, a gente usa a energia para o bem, então a gente se conecta a Deus, porque Deus é amor, é o bem, né? Então, a gente tem que se conectar com isso. Porque aí, mesmo a gente deixando o corpo, a gente está vivo, pessoal. Está com Deus. Deus pode lhe dar outro corpo? Pode. Lhe dar outro corpo até melhor. O corpo que Cristo ressuscitou. O corpo glorificado. Tá? Então, mas você tem que estar com Deus, pessoal. Você não tem que estar separado. É isso que a gente tem que se preocupar, tá? Mas eu vou falar mais sobre essa ilusão da morte, tá? No outro bloco, tá, pessoal? Na segunda parte, porque, ó, 55 minutos. Não tem como, né? Eu quero falar e às vezes tem gente até tentando aqui
tirar a atenção, mas eu quero falar, tá? Mas as horas passam, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá? Vou parar aqui, vou fazer uma merenda ali, tá? Fazer uma merendinha ali. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar a segunda parte desse vídeo, tá? Que a gente precisa saber disso, porque não tem como a gente escapar do nossa desencarne, tá? Tanto do nosso desencarne, como o desencarne de alguém da nossa família, tá? A gente não tem como escapar. A gente precisa entender o processo, para a gente não entrar naquela frequência de reclamar, sabe? De não entender. Então, a gente não pode entrar nessa frequência aí, tá? Porque não é a frequência de uma pessoa que tem entendimento das coisas espirituais. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte, que a gente vai continuar estudando sobre isso, tá? Até a segunda parte.